Então é isso, galera. Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a política como ferramenta de manipulação em massa. A política que deveria ser um instrumento de emancipação coletiva acabou virando aí uma artimanha para tornar a população uma população mais refém, digamos assim, das suas emoções mais básicas, né? Dos seus instintos mais primitivos, como medo, desesperança, raiva, que a gente é muito comum a gente ver isso onde quer que a gente olhe, né? Então, separei com alguns tópicos, eu vou dissertar aqui sobre isso. Já queria pedir que você deixe aí um like aí para fortalecer o canal. Tamo junto. Primeiro ponto, eu vou mencionar aqui o Olavo de Carvalho, que ele denunciava que a política moderna, ela se tornou um teatro ideológico, onde o discurso ele não busca a verdade, ele busca o poder. Para o Olavo, a mentira sistemática é a base do controle social. O cidadão privado dos seus critérios morais e os critérios intelectuais também, ele vai se tornar um refém da manipulação midiática e também dos engenheiros sociais, né? Que acabam fabricando esses consensos. Então, a política, assim, ela substitui o real pelo simbólico. Ela acaba criando uma aparência de debate, mas ela elimina a substância da coisa em si. Em vez de governar, ela administra as percepções, que é o que exatamente vemos no culto à imagem dos líderes que aparecem ao longo do tempo aí, né? Substituição aí de princípios por slogans também. Você não vê mais uma valorização dos valores morais. A gente vê o que o político vai resolver o problema. O político tal ele vai dar picanha, o político tal ele vai resolver o problema da segurança nacional. Ele vai resolver, sabe? Eles sempre vendem uma solução, que é o que realmente mexe com a população. A população quer o quê? Quer comer, a população quer segurança, e quando eles vendem isso para a população ela é pega por aquele sentimento de que ele vai resolver o problema. Mas na prática a gente está vivendo a mesma merda de sempre. Desde a época do Bolsonaro, época de Temer, época. Cara, as coisas pode ser que melhorem um pouco de uma coisa para outra. Mas é aquele negócio, uma coisa piora para outra melhorar, sabe? O brasileiro médio está preocupado em sobreviver e sair para trabalhar 4 horas da manhã para sustentar o filho, sustentar a mulher em casa, sustentar a casa em si, né? E dificilmente ele vai se preocupar com essas artimanhas do governo, que é o que justamente ele faz. Ele acaba administrando as percepções. Então, puxando esse gancho aqui, mencionando aqui o José Ortega y Gasset, ele vai falar no livro dele, A Rebelião das Massas, o quê? Que ele vai descrever, né, melhor dizendo, que o homem massa, ele é aquele que julga, que ele se julga autossuficiente, mas ele é incapaz do pensamento autônomo. Ou seja, tem uma contradição ali, né, uma espécie de dissonância cognitiva. Ele fala que ele é autossuficiente, mas ele mesmo é incapaz de ser autônomo do seu próprio pensamento. E para ele, esse tipo de humano, ele é um produto de uma espécie de igualitarismo de superfície e da alienação cultural. E ele vai defender que esse é o terreno perfeito para manipulação política. Então a gente tem aí o quê? O governo das massas, ele transforma o poder num jogo de vontades emocionais e não de ideias. Os líderes não precisam mais convencer. Eles apenas agradam. Eles reforçam a mediocridade. Eles reforçam aquele conformismo coletivo. A tecnocracia e a falsa neutralidade do Estado, já mencionando aqui o Alexis de Tocqueville e o Voegelin, que o Tocqueville vai dizer? Ele já alertava que as democracias elas poderiam se degenerar em um despotismo suave, melhor dizendo assim, que seria o quê? Uma forma de tirania administrativa. O Estado, entre aspas, protege o cidadão enquanto torna ele dependente. E o Voegelin, o que ele vai dizer? Por sua vez, né, ele via na política moderna uma gnose secular, ou seja, a pretensão de salvar o mundo por meio de ideologias que era algo que transformava a política em uma religião substituta. Então, essa tecnocracia moralista, com os seus especialistas, com seus comitês, acaba manipulando as pessoas sobre o pretexto de eficiência e progresso,
Mas na prática mesmo, o que eles fazem é o quê? Eles eliminam a liberdade espiritual e a responsabilidade pessoal daquele indivíduo. E outro ponto também que eu tenho é que a linguagem como um instrumento de poder, e aí mencionando aqui o Olavo de Carvalho novamente e a Hannah Arendt, o que o Olavo vai dizer? Que ele insiste que o controle da linguagem é o primeiro passo para o totalitarismo. Quando certos termos passam a ser proibidos ou distorcidos, como democracia, soberania, tolerância, ela se torna refém de quem domina o vocabulário. Então veja bem, se o Estado ele controla o pensamento, se o Estado ele controla a tua fala, o que você pode ou não pode falar no caso, então ele basicamente controla a tua realidade. Ele vai te minando as tuas possibilidades de exercer a tua autonomia como indivíduo, a tua autonomia de pensar, a tua autonomia de falar, e se expressar. Você vai se adequando à realidade que a política, né, o governo, o sistema vai te restringindo ali. E com isso você vai se tornando um ser humano mais limitado. Ele vai te tornando o que eu mencionei no início do vídeo, que é o quê? Um ser humano mais bestializado, mais animalizado. A gente tem também o esvaziamento moral do indivíduo, que quando a vida pública se separa da moral, da transcendência, o homem ele perde o seu eixo. Então assim, veja bem, sem uma referência superior, a verdade, o bem, Deus, tudo vira jogo de poder. Então, o Estado, nesse contexto, ele assume o papel de tutor moral. Ele decide o que é bom ou aceitável. E o cidadão que ele foi infantilizado, que ele foi bestializado, ele aceita isso. E aí a gente tem o quê? Um triunfo da irresponsabilidade coletiva, onde ninguém é culpado porque todos obedecem ao sistema, que vai de encontro com o que eu falei lá atrás sobre a tecnocracia, né, e a falsa neutralidade, que o Estado se pinta como uma religião suprema, como a religião que vai estabelecer os padrões morais da população, ao mesmo tempo que ele vai esvaziando, que ele vai causando o esvaziamento moral do indivíduo, decidindo o que é bom para ele, decidindo o que é aceitável. O indivíduo vai perdendo a capacidade de avaliar o que é e o que não é bom para ele, a capacidade de tomar suas próprias decisões. Isso é muito perigoso e ele nem percebe isso. Ele não percebe porque ele está preocupado em coisas que são mais próximas a ele, em problemas que são reais para ele. Ele está preocupado em não perder a hora de acordar para pegar o ônibus para ir para o trabalho dele, ser escorraçado. Está preocupado em pagar a conta de luz, a pagar a conta de telefone, de internet. Está preocupado em pagar a escola do filho dele. Então, Aristóteles vai mencionar algo desse tipo que o homem, né, o indivíduo, ele deve trabalhar, mas também ele deve ter tempo, ele deve encontrar tempo para que ele possa contemplar a natureza, ele possa contemplar a arte, ele contemplar as coisas e dedicar o tempo, né, ele possa ter ócio criativo, ou seja, ele possa ter reflexão crítica sobre as coisas. Ele pode ter que ter o equilíbrio das coisas. Mas hoje em dia ele não vê isso. O homem trabalha o tempo todo e está preocupado em chegar em casa, comer e dormir para no dia seguinte ele voltar para a corrida dos ratos. Então o Estado acaba tirando até mesmo isso do indivíduo. E a gente tem o quê? A política como engenharia da alma, que é o que o Voegelin vai chamar de politização da existência. Tudo, seja a arte, a ciência, a religião, o comportamento, enfim, passam a ser regulado pela ideologia dominante daquele sistema ali, daquele governo. A política ela deixa de servir a vida, ela passa a controlar ela. Já não existe mais aquela tese que eu mencionei anteriormente sobre instrumento de emancipação coletiva. Ela passa a ser de dominação em massa, dominação coletiva. E a sociedade ela vira uma engrenagem de manipulação moral e psicológica, onde discordar é crime e pensar é rebelde, né? É visto como um ato de rebeldia. Então o que a gente tem aqui? A crise da verdade, que a mentira sistemática ela vai servir de base de controle social. O cidadão ele vai ser privado cada vez mais dos critérios que poderiam levar ele a reflexões mais profundas, a ações mais conscientes, morais, intelectuais, enfim, e ele vai agindo de acordo com o que o governo diz para ele fazer, né? A gente tem o declínio da responsabilidade individual, que é aquele indivíduo que vai se
declarar autossuficiente, mas ele é incapaz de ser autônomo do próprio pensamento. Os líderes vão passar a agradar, foi o que eu falei, né? Eles vão agradar mais e se preocupar cada vez menos com convencer a população, com mostrar à população propostas que abrangem problemas reais no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Pinta-se por aí que problemas fictícios, problemas que estão distantes, linguagem neutra e isso aqui. Mas existem problemas hoje como, por exemplo, fome. Existe problema hoje como a segurança pública, a saúde pública, a educação nas escolas. São problemas reais. Se forem combatidos, que se forem resolvidos, melhor assim dizendo, vai gerar um efeito extremamente positivo a longo prazo. Então, tudo que gera uma consequência a longo prazo para a sociedade, para a população, é um problema real no Brasil hoje, entendeu? E não é só o de hoje, é problema de muito tempo. Mas enfim, a gente tem a questão do Estado se colocar como o soberano religioso da população, o controle da linguagem como instrumento de poder, onde se eu controlo a linguagem que aquele indivíduo pode ou não pode falar, eu controlo a realidade dele, o esvaziamento moral do indivíduo. Então a gente vê diversas formas, diversas consequências do que é a política ser usada como ferramenta de manipulação de massa. E com isso, o que a gente pode tirar de reflexão? A política moderna, ao se afastar sei lá, busca pela verdade, da responsabilidade moral, ela converte-se num sofisticado mecanismo de engenharia social. Eu estou sendo bastante redundante aqui, porque eu quero enfatizar bastante a importância dessa coisa. E esse sofisticado mecanismo de engenharia social, que acaba sendo um espetáculo de controle disfarçado de participação, o homem contemporâneo, como diria o Ortega, ele já não é o sujeito da história, mas ele é uma massa moldada por discursos fabricados, entende? E essa manipulação prospera porque o cidadão perdeu o hábito de pensar com independência, de julgar segundo princípios. E essa manipulação ela prospera porque o cidadão ele perdeu o hábito de pensar com independência, ele perdeu o hábito de julgar segundo princípios. Quando a linguagem ela é corrompida, a moral ela é esvaziada e a liberdade é reduzida à escolha entre ilusões, a política deixa de ser expressão da vida humana e torna-se uma espécie de caricatura. Então, enquanto o poder continuar a operar pela sedução e não pela verdade, o indivíduo ele vai permanecer cativo, não de um tirano visível, mas de um sistema que convence de que ele é livre, mesmo sem ele realmente ser livre. E romper essa engrenagem exige mais do que indignação, porque para mim esse é outro ponto. O ser humano está perdendo a capacidade de se indignar. Ele requer o resgate da consciência, da cultura, da coragem, sei lá, enfrentar a mentira organizada e que se traveste de governo, por assim dizer, né? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que o que eu tenha apresentado aqui tenha feito sentido para vocês. Comentei o que vocês acham, o que vocês discordam, concordam. Deixa o like. Tamo junto e forte abraço, rapaziada.